Oi, gente, boa tarde. Como parte dos nossos esforços para que fiquemos em casa e que cuidemos das outras pessoas e de nós mesmos, nós aqui do IB vamos começar a fazer uma série de vídeos para que a gente possa discutir o que está acontecendo no mundo, Israel e no Brasil. Eu vou começar falando um pouquinho sobre experiências diferentes em Israel, coisa que está acontecendo lá e que aqui não está acontecendo na crise mundial do vírus corona. Semana passada teve uma entrevista do talvez mais importante apresentador, jornalista de rádio de Israel chamado Razi Barkai. Ele entrevistou uma médica cujo nome era Suid Jabba, e o sotaque era um sotaque muito forte de uma cidadã árabe. E me pareceu interessante porque a entrevista era sobre os novos esforços para tratamento dos casos graves de corona no Hospital Rambam de Haifa. Não houve nenhuma pergunta sobre o fato da doutora ser de origem árabe, mas eu imagino que tenha havido, isso eu percebi no tom de voz do Razi Barkai, intenções de fazer esse tipo de questionamento. A situação em Israel, diferente da situação no Brasil, é que o governo está levando a crise do corona como uma crise de guerra, usando termos de guerra. Por exemplo, está usando o termo Seger, sítio. Jerusalém e Tel Aviv são cidades sitiadas contra o inimigo. O inimigo é o vírus. Por exemplo, está falando em inimigo, oyev. Tem que combater o inimigo, que é o vírus. Por exemplo, falando em batalha. Ou seja, a narrativa é uma narrativa de guerra. A narrativa é uma narrativa de combater e destruir o inimigo, de acabar com o inimigo, no caso, o inimigo invisível. Comum. Conhecido. Um tipo de discurso que Israel conhece, porque já é um país que está em guerra combatendo o inimigo há muitos anos. Mas o que é interessante aqui é que nessa guerra, árabes e judeus lutam lado a lado em Israel. Volto à doutora de Haifa para dizer o seguinte: quem já foi a Israel e teve que ir ao médico, percebeu, ou à farmácia, percebeu a quantidade enorme de doutores e farmacêuticos e enfermeiros árabes. Sim, cerca de 17% dos médicos em Israel são árabes, 25% dos enfermeiros são árabes e mais de quase 50% dos farmacêuticos são árabes. Ou seja, entre a média deles na população e muito mais do que isso em relação, por exemplo, aos farmacêuticos. Ou seja, a experiência de encontrar árabes nos hospitais, nas farmácias, entre os enfermeiros em Israel é muito comum. E aqui tem uma questão muito interessante, eu acho que a gente vai apontar isso, para que a gente possa pensar depois. Pela primeira vez, a narrativa, a gramática, palavras de guerra são utilizadas para combater o inimigo invisível, que é a doença, que é o vírus. E justamente no momento em que, pela primeira vez na história política de Israel, há a possibilidade concreta de partidos árabes entrarem no governo, ou pelo menos serem parceiros do governo, é nesse momento que essa narrativa de guerra inclui os árabes como aliados. Inclui os árabes como aliados de primeira hora. Aliados não como cidadãos, eventualmente, que eles podiam ser, mas aliados na frente. Os médicos árabes são fundamentais na luta contra o vírus, na luta contra essa guerra. Ou seja, há uma expressão que se diz Rak Be Israel, né? Só em Israel. E aqui tem uma expressão para Rak Be Israel, a experiência
de um discurso de guerra contra o vírus, está incluindo, num momento político super interessante, uma população que, teoricamente, era vista com desconfiança, como sendo aliada na linha de frente contra essa guerra, no momento em que está se discutindo se os seus representantes serão ou não serão no governo. Voltaremos com novas questões que são específicas da luta contra o vírus corona em Israel. Obrigado.